Olá, estamos começando mais um vídeo no nosso canal sobre não dê chocolate. Não estou nem ganhando propaganda para isso, mas para o seu filho. E por que eu estou trazendo essa narrativa? Por que eu estou trazendo essa história? Fique aí, para que a gente possa entender o que eu quero dizer com isso. E essa mensagem vai ser um pouco diferente no que se refere à Páscoa, beleza? Então fica aí que estamos começando mais um. E é isso, galera, voltamos. Fico muito feliz pela tua presença. Se você é novo, já se inscreve, já curte, já compartilha. Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ó, espalha para mais pessoas. Nosso canal está crescendo muito, fico muito feliz. Quando você curte, você compartilha, o YouTube entende que seu interesse é por esse tipo de assunto e começa a te recomendar coisas interessantes sobre esse assunto também, sobre Cristo, sobre a Bíblia, e você venha crescer para a honra e glória do Senhor, beleza? Então, o que eu quero falar aqui, eu quero falar sobre a Páscoa, assim, mas um pouco diferente. Um pouco diferente do que é falado, um pouco diferente daquilo que é dito sobre a Páscoa, né? Sobre como surgiu a Páscoa, que foi lá em Êxodo, né? Toda a criação, quando Deus pede para poder passar o sangue nas portas lá dos hebreus, para que a morte não chegue aos primogênitos e tal, e ali vai surgindo a Páscoa. E depois para Cristo, todo o entendimento da morte, da ressurreição, do sangue de Cristo, a importância que a Páscoa tem para nós, né? Mas eu queria trazer uma forma diferente, mais voltada agora para nós como pais, trazer essa mensagem para o nosso filho. Por isso que eu botei esse foco aí. Não dê chocolate às crianças. Ai, cara, mas eu não tenho filho. Futuramente você venha a ter. Né? Ou que você possa também orientar as pessoas que têm filho e são cristãos e estão totalmente divergindo um pouco as ideias. Não é que não é de doce para sua criança, não é que dê chocolate. Pode dar, que você que sabe aí o que você vai fazer. Mas que tem uma intencionalidade no dar. Tem uma intenção em fazer isso. E trazer o real significado. E é isso que eu fiquei pensando e é isso que eu quero trazer para você. Porque eu fiquei pensando em fazer isso com meu filho. De fazer algo diferente. E o que eu queria fazer, eu queria propor para vocês, é que a gente levasse para o nosso filho a mensagem da paz. E o que eu achei interessante e por que eu quero trazer esse vídeo. Meu filho estudava numa escola, uma escola que não era uma escola cristã, mas alguns dos seus funcionários ali tinham princípios cristãos. Então eu me lembro na Páscoa do ano retrasado, se não me engano, eles fizeram uma festa muito legal. Eles fizeram 2 tipos de festa lá. Um primeiro falando sobre o significado da Páscoa, e no outro dia eles fizeram uma brincadeira com chocolate, porque é importante, não tem problema nenhum em brincar com o ovo da Páscoa e o coelhinho da Páscoa. Mas o que eu achei interessante é que primeiro eles trouxeram uma revelação do que aquilo que é a Páscoa. Eles botaram as criancinhas todas sentadas e todos eles ceiaram. Pegaram um pãozinho, pegaram o suco de uva e eles ceiaram, explicaram o motivo da Páscoa, por que eles estavam fazendo aquilo. E depois do entendimento sobre o real significado da Páscoa, no outro dia eles brincaram com chocolate. Eu achei muito interessante, fiquei muito feliz. Aí eu cheguei na escola e falei, vocês agora me ganharam mais ainda. Achei muito legal. E aí nesse sentido que esse ano eu estava pensando sobre isso. Estava pensando quando meu filho chegar no dia, eu vou fazer esse mesmo tipo de entendimento para ele. O que eu pensei, eu queria compartilhar com vocês e queria que vocês levassem para casa de vocês também. Sentar na mesa com seus filhos. Eu peguei até um copinho, aquele que é mesmo servido na igreja lá, para fazer a ceia, né? Que tinha um sucozinho e o pãozinho em cima. E eu vou sentar com ele e explicar de forma didática o que significa Páscoa, né? O porquê que a Páscoa surgiu, a importância que a Páscoa tem, qual é o significado da Páscoa. Hoje se fala do chocolate, mas a real intenção da Páscoa não é chocolate, não é coelhinho da Páscoa, mas é o sangue de Cristo, o porquê que ele nasceu, o porquê que ele ficou dodói, o porquê que ele morreu, e aquela morte, o que significa pra gente, e ele ressuscitou, e o porquê que ele ressuscitou, né? Toda essa importância de trazer de forma didática o nascimento de Cristo. A gente já leu um livrozinho aqui que Cristo nasceu, ele fala, Cristo era neném. Aí eu falo, Jesus, neném. Mas levar nosso filho para a mesa, fazer esse entendimento com ele, para que ele possa entender, para que na memória dele não fique só que Páscoa significa chocolate, mas que ele entenda o real sentido do que é a Páscoa desde pequeno, para que a memória afetiva dele, ao crescer, fique nele. E isso é muito bom. Você ter essa memória afetiva
nossas crianças, cara, isso conta muito. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando meu filho tinha meses de nascido, eu gosto muito de jogar Mario World, Mario de Nintendo. E eu jogava muito com ele. Eu botava ele no meu colo e ele ficava jogando, chorando pequenininho. E aí, foi passando o tempo. Meu filho hoje tem 4 anos. E o que a gente faz hoje? Quando ele chega em casa, quando ele chega, papai, vamos jogar Mario. Tanto que eu decorei o quarto todo aqui de Mario pra ele. A parede azul que você tá vendo aí, eu pintei porque ele me pediu. Por quê? Porque todos os quartos que ele passou, das casas que a gente se mudou, já é o terceiro quarto dele, esse que eu tô gravando aqui, eu pintei de azul. Quando ele era bebê, eu pintei de azul mais clarinho. Quando ele cresceu, eu pintei de azul. Depois se mudou pra roça e foi de azulzinho também. E agora, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nem pensado em pintar de azul. Ele falou, papai, pinta de azul. Por quê? Porque a memória afetiva ficou nele. A memória afetiva ficou nele e aí ele vai trazer lembranças futuramente. Mas que a palavra do Senhor vai dizer que ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, para que ele não venha esquecer. É mais ou menos assim. O que a palavra está dizendo? A palavra não está dizendo que é uma promessa, que ao ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, ele não vai se desviar nunca, não. Mas é que a gente instruir bem, a posse disso dar certo lá no futuro é muito maior do que não dar certo. Né? Então, por isso que é muito importante, eu quero trazer isso nesse intuito aqui, para que a gente tenha essa intencionalidade a falar com nossos filhos. Botar na mesa, explicar tudo direitinho, de forma didática, de forma que ele possa entender, de forma carinhosa. O sangue, o que significa, vamos beber isso aqui, esse pão, que você fala pão que é o corpo de Cristo, talvez a criança não vai entender. Mas esse pão aqui, Pai, significa a união das pessoas, de compartilhar, de ajudar um ao outro. Pai, esse suco que aqui, ele faz significa uma aliança. E eu vou beber um pouquinho aqui, você também, uma aliança que a gente está fazendo de irmandade, que a gente sempre vai ajudar um ao outro. E vamos estar firme, né, daqui para frente. A gente pode trazer nessa linguagem mais simples, mas que ele possa entender o real significado. E a partir do momento que ele entender isso, a gente pode brincar com o chocolate. Dizer e tentar trazer também para ele o porquê que ele faz esse chocolate, a brincadeira que tem, mas com o real sentido que tem desse feriado da Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo, que fez por mim e por você, filho. Por isso que eu quero te trazer essa clareza. Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês, para quem, nesse Natal, para quem tem filho, nessa Páscoa, para quem tem filho, possa ir para a mesa, possa comer seu chocolate, mas acima de tudo, possa partir o pão e tomar o suco, para que naquele momento vocês façam uma aliança de entendimento para seu filho, para que ele honre e glorifique o nome do nosso Senhor. Beleza? Fica bem e até a próxima. Fui!